Agora vamos pôr o pé e vamos fazer uma oração. We welcome those who are watching through the internet. Nós convidamos a que estão olhando pela internet que queremos duas corações. Que este serviço seja uma bênção para as pessoas aqui, como também em outros lugares. Heavenly Father, we rejoice this morning that we could be here in this place to give you the honor and praise that we deserve. Querido Pai, nós nos alegramos esta manhã de podermos estar aqui na Tua casa para te dar a honra e a glória que Tu mereces, Senhor. And we pray that you actually prepare our hearts so we can be still Aquieta os nossos corações, Senhor. and be able to listen to your voice. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz. We commit the family of Mrs. Diamantino in your care. We pray you comfort their hearts with the departure of their loved one. Entregamos nas Tuas mãos a família da irmã Diamantino, Senhor, que conforte os seus corações por causa da sua perca, Senhor. And we pray for those who would like to be here but cannot because of their age and because of their sickness. We ask that you comfort their hearts and be with them. E pedimos que sejas com aqueles que não podem estar aqui devido às suas idades avançadas, devido às suas doenças, Senhor, conforta-os também. We do pray that you be with those who will be teaching this morning in this place and everywhere in the world. Sei com aqueles que vão ministrar a Tua palavra aqui hoje nesta igreja e por esse mundo fora, Senhor. Give us the wisdom that we need to have to be able to speak to your people. Dá-nos a sabedoria que precisamos para poder falar ao Teu povo. And we commit the missionaries that are being used by you in different parts of the world. Encourage them, protect them, and use them in the ministry. Entregamos os missionários, Senhor, que te servem por esse mundo fora, Senhor, nas Tuas mãos. Encoraja-os, protege-os, ajuda-os nos seus ministérios. Heavenly Father, we know that we're living in a difficult world right now. Pai, nós sabemos que vivemos num mundo difícil. The prophecies that Jesus predicted, the prophets predicted, will be fulfilled right before our eyes. As profecias de Jesus e dos profetas estão se realizando em frente aos nossos olhos. And help us to trust in you and be firm in our faith in your promises. Ajuda-nos a confiar em Ti e a estarmos firmes nas Tuas promessas, Senhor. Now help us today to exalt your name in this place. In the name of Jesus, amen. Ajuda-nos a exaltar o Teu nome agora neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém.
ir ao baile para fazer coleta, por favor. Erguemos as nossas cabeças. Com todas as Pai, queremos agradecer, Senhor, porque pões no nosso coração para poder contribuir com estas coletas, Senhor, para que seja o teu trabalho sempre feito à tua vontade. Em nome do Filho amado, eu te peço e agradeço. Amém. Ora, vamos nos colocar a pé para louvar ao Senhor. Vamos pedir à irmã Margarida que venha a ler para Hebreus 3, do versículo 1 ao 18, e depois tratar a mensagem. Bom dia, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituí, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanta e maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como serve para testemunho das coisas que se havia de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória de esperança até ao fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endurceis os vossos corações,
como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça-se pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureceis os vossos corações como na provocação. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se envergonhou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram que os corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Amém. Amém. Vamos abrir a Bíblia então para Hebreus capítulo 3, como acabámos de ler. Hebreus capítulo 3. E o título da mensagem de hoje é tirado do versículo 7, em que diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, se hoje ouvirdes a sua voz. O salmista, ou a pessoa que escreveu esta carta, está citando o Salmo 95, onde também lemos as mesmas palavras: se hoje ouvirdes a sua voz. Há 2 semanas atrás, nós estudámos o Salmo 95, que nos fala de duas coisas. Tem um convite para os crentes louvarem a Deus e agradecerem a Deus pelas suas bênçãos. E depois temos um aviso para que ninguém endureça o seu coração como os israelitas fizeram e provocaram a Deus. Foram castigados porque endureceram o seu coração. Não façam isso. E aqui hoje estamos lendo em Hebreus, que foi escrito mais ou menos 1000 anos depois do Salmo 95. E a mesma palavra é dita, citada, inspirada por Deus. Se hoje ouvis a sua voz, não endureceis o vosso coração. A quem é que realmente Deus está dizendo estas palavras? Reparem bem o texto de Hebreus capítulo 3 e versículo 1. Pelo que irmãos santos, participantes da vocação celestial. As palavras foram ditas aos crentes que tinham sido convertidos a Cristo. Eram santos porque Cristo os santificou. Ou alguém perguntou a mim: você acredita em santos? Acredita em santos. Eu sou santo. A pessoa olhou para mim: então você é santo? Sou. É o que a Bíblia diz. Há de reparar que todas as cartas do apóstolo Paulo começam com a palavra santos para os cristãos. É interessante. Nós somos santos não é porque nós somos perfeitos, é porque Cristo nos santificou e nos separou. Esta mensagem foi dita aos cristãos que tinham fé em Jesus Cristo. Reparem também o que diz no capítulo 3, versículo 12: vede, irmãos, está a ver? Vede, irmãos, que nunca haja cada vós um coração mau e descrente para se apartar de Deus vivo. Esta carta foi escrita aos cristãos. Segundamente, devemos considerar as palavras que Jesus nos falou. Reparem bem o que lê-se no versículo 1. Pelo que, irmãos santos, participantes de educação social, considerai a Jesus Cristo. Devemos considerar a Jesus Cristo. E reparem que em Hebreus capítulo 1 e versículo 1, lemos o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais
pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Portanto, Deus quer que a gente considere as palavras de Jesus, que enviou o seu Filho para falar a nós as palavras do seu Pai. Porque é que nós devemos considerar com muito cuidado as palavras de Jesus? Quem é Jesus, afinal? Reparem no versículo 1. Nesses últimos dias, pelo Filho. Jesus é o Filho de Deus. E sendo o Filho de Deus, ele sabe exatamente a mensagem que o seu Pai quer que nós saibamos. E Jesus veio a este mundo no propósito para nos dar a mensagem do seu Pai. Reparem que Jesus é o herdeiro. Versículo 2, Hebreus capítulo 1, versículo 2. É quem constituiu herdeiro de tudo. Por quem fez também o mundo. Jesus é o herdeiro do mundo todo. A pessoa mais rica do mundo é o Senhor Jesus. Os planetas, as estrelas, as galáxias, tudo está aqui na Terra, os montes, os mares, os passarinhos, os campos férteis. E a raça humana pertence tudo a Deus. Pertence tudo a Jesus. Ele é o herdeiro de tudo. E Jesus é também Deus. Reparem bem. Hebreus capítulo 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e expressa imagem da sua pessoa. Filipe perguntou a Jesus, Senhor, mostra o seu Pai. E Jesus disse, quem vê a mim, vê o quê? Vê o Pai. E aqui está a dizer a mesma coisa. Ele expressa imagem do seu Pai. Em João 1:1, lemos o seguinte. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus é Deus. Reparem também em Hebreus capítulo 1 e versículo 5 a 6. Por qual os anjos disse, jamais tu és meu filho, hoje te gerei, como também eu serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo, o Evangelho diz assim, e todos os anjos de Deus o quê? O adorem. Só se adora a quem? A Deus. Que o Pai quer que todos nós adoramos a Jesus Cristo. Há religiões que ensinam não se deve adorar a Cristo. Estão em contra da palavra de Deus. A Bíblia diz que quem não honra o Filho, não honra o Pai. Temos que honrar a Cristo como o Pai. É Pai que o próprio Pai chama o Filho de Deus. Versículo 8. Mas o Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, sempre de equidade é o centro do teu reino. Ó Deus, o Pai chama o Filho, ó Deus. Mas se o próprio Pai chama Jesus Deus, quem somos nós para estar a dizer que Ele não é Deus? Mas há religiões que assim, vão de porta em porta dizendo, Jesus não é Deus. E as pessoas, na sua ignorância, não conhecem a Bíblia, aceitam as mentiras que esta religião anda para aí ensinar. Devemos ter cuidado com as palavras de Jesus, porque Ele é o Filho de Deus e Ele é também Deus, que tomou a forma de um homem aqui na Terra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos sua glória como a glória do Pai, do unigênito, cheio de graça e de verdade. Jesus é o Criador do mundo, irmão. É o Criador do mundo. Reparem em Hebreus capítulo 1 e versículo 2. É quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Está a ver? Através de Jesus, o mundo foi feito. E João 1:3 diz lá, e tudo que está neste mundo foi criado por Ele. João 1:3. Tudo. Façamos o homem à nossa imagem. É o Pai falando com o Filho. Sabe que a palavra Deus, naquele capítulo, está no plural? Na última como se diz? A palavra? Yeah. Está em plural, irmãos. Essa palavra de Deus está em plural. Interessante.
mostrando que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Podemos nós compreender isso? Não compreendemos. Se é essa que compreende, eu digo a essa pessoa, você é mentirosa. Ninguém pode compreender isso. Mas que a Bíblia ensina isso, é verdade. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 pessoas. Jesus é o Rei. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Mas o Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, centro de equidade é o centro do teu reino. Jesus é o Rei dos Reis. Sabe que um dia Jesus vai voltar dos céus e vai reinar. Sabe qual é a cidade que ele vai reinar? É em Jerusalém. É em Jerusalém. Ele vai reinar ali. E o mundo inteiro vai submeter-se à pessoa mais poderosa e perfeita do mundo. Os presidentes que houveram no passado e no presente e no futuro são todos fracos, imperfeitos. Jesus é o único que vai reinar e é perfeito. Ele vai reinar perfeitamente. Já está reinando no céu. Sobre tudo. Mas um dia vai reinar aqui na terra e depois vão ver Jesus a reinar. Devemos considerar bem as palavras de Jesus porque Ele é o nosso Salvador, irmãos. Reparem bem o versículo 3, capítulo 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sujeitando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação do quê? Dos nossos pecados. Ele é o nosso Salvador. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Depois de ter feito a obra que o seu pai lhe mandou fazer, foi para o céu, levado. Os apóstolos viram Jesus ser elevado para o céu, com um corpo glorioso. O nosso Salvador. As palavras que o anjo disse aos pastores. Não demais, depois trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de David, nasceu o quê? O Salvador. O Cristo. O Salvador. Nasceu o Salvador. E o anjo disse a José, chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E João Batista, que foi preparar o caminho para Jesus, apontou para ele e disse, eis o poder de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso Salvador. Considerar isso. Mas ele, irmãos, é o apóstolo. A palavra apóstolo significa mensageiro. Mensageiro. Mas o mensageiro que veio a propósito do céu para falar connosco. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos sua glória, como a glória do jeito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora reparem em Hebreus capítulo 3, versículo 1. Porque, irmãos, santos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo apóstolo. Apóstolo, está a ver? Mensageiro, o mensageiro que Deus enviou com as palavras do seu Pai para falar a nós. Ora, irmãos, pelo menos Mateus, Marcos, Lucas e João, escritos pelos apóstolos de Cristo, que ele escolheu para serem mensageiros, temos as palavras de Jesus, que o seu Pai disse ao Filho, fala estas palavras às pessoas. Já estão aqui escritas na Bíblia, irmão. Está aqui escrito, tudo. Apóstolo de Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. No Velho Testamento havia um sacerdote humano, da tribo de Levi, da linhagem de Arão, fracos. Mas Jesus é um sumo sacerdote perfeito, com todo o poder. E diz aquilo que é o nosso sumo sacerdote. Só há um intermediário entre nós e Deus. É quem? É Jesus Cristo. Não há mais ninguém. Há
Outras religiões pensam que há outros intermediários. Não há. Há só um. É o Senhor Jesus Cristo. Considerai isso, claramente. O nosso sumo sacerdote. Reparem em Hebreus capítulo 4 e versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que perdoou nos céus, retenha-nos firmemente a nossa confissão. Considerai isso. Estai firmes na vossa fé. Porque temos um sumo sacerdote que está à direita do Pai, intercedendo em nosso lugar. Devemos considerar Jesus porque Ele foi o único que é fiel em tudo. Reparem em Hebreus capítulo 3 e versículo 2 a 6. Sendo fiel, algo que constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa, mas aqui ele está a falar um bocadinho. Vamos considerar, será que Moisés conseguiu ser fiel em tudo? Pensem. Ele errou. Lembra-se quando Deus disse, bate na rocha. E ele, quando bateu na rocha, não foi como Deus lhe disse. E Deus lhe disse, por causa de fazer isso, não vais entrar na terra. Falhou. Foi o único lugar onde nós lemos, bem, ele falhou outros lugares. Ele matou um homem na terra do Egito que não devia ter matado. Teve que fugir. Mas Jesus foi a única pessoa que andou aqui na terra e nunca falhou. Foi fiel em tudo. Tudo que o seu pai disse, ele fez. Foi obediente em tudo. A única pessoa que viveu, que nasceu sem pecado e viveu a sua vida inteira aqui sem nunca ter pecado. Foi fiel. Considerai isso. As promessas que ele prometeu cumpriram-se exatamente como ele disse. Em tudo. Nós estamos vendo que as profecias que Jesus falou nos últimos dias está-se vendo nos nossos dias. Cumprindo-se 2000 anos depois. Ele disse aos apóstolos, já olhaste para o templo, não vai ficar pedra sobre pedra naquele tempo. Vai ser tudo destruído. E foi. Tal qual como ele disse, cumpriu-se. As profecias que os profetas anunciaram foram profecias que Jesus pôs no coração deles. E eles anunciaram, os profetas, que um dia, depois de Deus ter castigado a nação de Israel, eles vão voltar de todo o mundo, das nações, para a terra da Palestina. Nós estamos vendo essa profecia se cumprir nos nossos dias. Depois de quase 2000 anos, os judeus estarem fora da sua terra, Deus os trouxe para a terra da Palestina. Então, ainda estão vindo. Ainda estão vindo. A profecia irá se cumprir com os nossos olhos. Vende-se sendo cumprida. Jesus falou que nos últimos dias havia de haver terremotos, que havia balado o mundo. Está-se acontecendo. Fogos. Está-se acontecendo. Doenças terríveis. Está-se acontecendo. Corrupção mundial. Está-se acontecendo. Falta de amor. Está-se acontecendo. Falsos profetas que haviam de fazer milagres. Está-se acontecendo nos nossos dias, irmão. Está-se acontecendo. E nunca me lembro, quando era novo, irmãos, eu já tenho 71 anos, mas quando era novo, e era um cristão já, e nunca me lembro de ver os milagres que estão acontecendo nos nossos dias de homens que não são servos de Deus. Nunca pensei que isto ia acontecer. Mas está-se a acontecer. Para enganar as pessoas. Porque a pessoa, quando vê o milagre, diz, este é um servo de Deus. E não consideram bem que aquilo que está ensinado não vai puxar na vida. Eles não estão na vida. E não veem. Estão sendo enganados.
Mas aquilo que Jesus falou nos últimos dias, vão vir falsos profetas que vão até enganar os próprios crentes, está-se a acontecer. Nos nossos dias. Lembrem-se, irmãos, que o próprio diabo também faz milagres para enganar as pessoas. Quando Moisés estava no palácio, ele pôs a vara no chão e tornou-se uma serpente. E o que é que os magos fizeram? Puseram as varas e tornaram-se serpentes. E eles fizeram. Qual foi o poder? Não foi de Deus. Foi o próprio diabo, irmãos. Para enganar as pessoas. Tenham cuidado, irmãos. Jesus disse que os falsos profetas vêm ter nós vestido de quê? De ovelhas. Mas anteriormente são lobos devoradores. Em Deuteronômio capítulo 13, Deus avisou, através de Moisés, cuidado com o profeta que diz coisas e que se cumprem, mas estão ensinando ensinamentos que são contrários à palavra de Deus. Não aceitem essa pessoa. Embora viram esse milagre. Não aceitem essa pessoa. Não vem de Deus. Está em Deuteronômio capítulo 13. Avisando, tenham cuidado. Mas Jesus foi fiel. Em tudo. E nós vemos que as profecias que ele ensinou está-se cumprindo à nossa volta. Os nossos olhos estão vendo as profecias sendo cumpridas da palavra que Jesus falou há 2 mil anos atrás. E nós somos a casa de Deus, irmãos. Devemos considerar bem que Jesus nos fez a sua casa. Hebreus capítulo 3 e versículo 6. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa, reparem, somos nós, se então somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. A nossa fé deve estar firme até ao fim. Não é só temporariamente, até ao fim. Porque os judeus, no tempo de Moisés, que viram os milagres e que ouviram a voz de Deus no Monte Sinai, estiveram lá e ouviram a voz de Deus, a maior parte deles não entraram no repouso, não entraram na terra da Palestina. Só 2 entraram. Porque tiveram fé. Até ao fim. Até o próprio Moisés foi. Ele está no céu, mas não entrou na terra prometida naquele tempo. É um aviso. Ter cuidado. Considerai bem as palavras que Jesus disse. Devemos considerá-las porque foi Deus que pôs as palavras que nós lemos na Bíblia na boca do Senhor Jesus. É as palavras de Jesus. Ditas pelo seu Pai, fala-se a eles. Portanto, devemos estar firmes porque Jesus falou as palavras de Jesus, as palavras de Deus, e não devemos endurecer no nosso coração. Lemos aqui em Hebreus capítulo 3, versículo 8, não endureceis os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação, no deserto. Não façam o mesmo erro que eles fizeram. E vamos nós examinar bem o que é que o salmista, no capítulo 95, e o que o escritor de Hebreus está falando. Deus tinha prometido a Abraão, Isaac e Jacó que a terra da Palestina havia de pertencer aos seus descendentes. Eles haviam lá entrar. Deus prometeu isso. E quando chegaram à fronteira, depois de terem saído da terra do Egito e virem aqueles milagres todos que Deus fez, estavam mesmo na fronteira. Davam um passo e entraram lá. Mas mandaram 12 espias para espiar a terra. 40 dias estiveram lá a espiar a terra. E ao fim de 40 dias, eles trouxeram até o fruto da terra.
os cachos de uvas enormes que tiveram que ter darem uma vara e pegar os cachos. Eu gostava de ter uma videira daquelas, não é? Tem lá videiras no quintal, mas não são assim tão boas. Mas foi para o fruto. E depois 10 espias começaram a minar a fé das pessoas e começaram a dizer que a terra é boa, dá bom fruto, mas cidades fortes. O povo é um gigante. Eles não vão conseguir entrar naquela terra. Mais valia nós ficarmos na terra do Egito, ser escravos. Está a ver? Josué e Caleb, ouvindo as palavras de 10 espias que estavam tirando a fé das pessoas. Nós vamos entrar nesta terra. Deus é connosco. O Deus que nos tirou da terra do Egito tem o poder para nos ajudar a entrar na terra da Palestina. Mas eles não ouviram a voz dos dois homens de fé e queriam voltar para a terra do Egito e até queriam matar Moisés, irmãos. E ungiram um homem para levá-los para a terra do Egito. E Deus viu aquilo e disse a esta geração: eu vou exterminá-los todos. E Moisés disse: oh Deus, então, se tu fizeres isso, as pessoas vão dizer que tu não tens poder para eles entrar na terra. Mostra misericórdia, por favor. E Deus jurou: nenhum deles vai entrar na terra da Palestina. Os filhos de Deus não, mas eles não vão entrar. Só 2 vão entrar: Josué e Caleb, porque creram em mim e creram na minha promessa. Eles vão entrar. Mas a nação inteira que viu os meus milagres, ouviu a minha voz e endureceu o seu coração, nenhum deles vai lá entrar. É isto que aqui o escritor está falando. Não façam um erro. Aquelas pessoas que viram o poder de Deus, ouviram a voz de Deus, endureceram o seu coração. E em vez de adorar a Deus, quando Moisés estava lá no Monte Sinai, fizeram o quê? Um boi. E adoraram um boi. Que grande fé. Há pessoas que não interessa quantos milagres eles veem, não é suficiente. Querem mais. Quando Jesus estava aqui na terra, fazendo aqueles milagres enormes, eles pediram a Jesus: mostra-nos um sinal para que a gente possa crer em ti. Ora, Jesus fazendo aqueles milagres à frente deles, queriam outro sinal. Não era suficiente para eles. Temos aqui evidências. Este livro é um livro de evidências para todos aqueles que querem ouvir a voz de Deus. Leiam com cuidado e considere bem as palavras que estão aqui escritas. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Considere isso. Eu sou o caminho para o céu. Eu sou a verdade. Aquilo que eu digo é tudo verdade. E eu sou a vida. Quero ter vida, eu sou a vida. E ninguém chega ao meu Pai senão por mim. Não há outra maneira. É só através de mim. Estas palavras de Jesus. Portanto, o apóstolo aqui está exortando as pessoas: não façam o mesmo erro que eles, porque nenhum deles lá entrou. Não entraram no repouso de Deus. Nós temos um repouso. O nosso irmão mantido. Uma mulher que foi firme até ao fim. Interessante. Esteve aqui na igreja, no domingo, 5 dias depois, morreu. Uma mulher cuja família nunca aceitou a fé dela. E ela foi firme até ao fim.
já entrou no repouso. Está na presença de Cristo, à espera da ressurreição. E aqui o escritor está avisando. Estai firmes até ao fim. Não é uma coisa temporária. As pessoas pensam, eu agora creio e depois quero. Não. Quando você mete-se ao orar, não é para trás. É para a frente. E fico firme até ao fim. Irmãos, sou crente já. Comecei a ser crente com idade de 12 anos em Portugal. Já tenho 71. E graças a Deus que a minha fé é a mesma quando eu aceitei Jesus. Quando tinha 12 anos atrás. É a mesma fé. Tenho passado por tribulações e ainda estou passando por elas. Mas graças a Deus que Jesus está ao meu lado. E tem-me auxiliado. E eu prometo, não temas, porque eu estou contigo. Ele é quem nos ajuda. Ele é o nosso pastor. Toma conta das suas ovelhas. Devemos estar firmes até ao fim. Portanto, qual é a lição que nós aprendemos aqui? Bem, várias lições. Deus nos fala através do seu Filho e a sua mensagem está aqui escrita neste livro. É o que lemos aqui. Devemos prestar atenção bem às palavras que Jesus nos disse. E hoje vamos ler algumas palavras só para ver. Devemos estar bem firmes nessas palavras. Vamos a João, capítulo 3. Lá ver. João, capítulo 3. E versículo 16. Todos vós conhecem este versículo e é bom que o conheçam e fiquem bem firmes nas palavras, porque são as palavras de Jesus. Ditas a Cornélio, um homem que queria saber o caminho da salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, estas palavras de Jesus, Deus ama a nós, que deu o seu Filho unigênito, e dá a prova que Deus ama a nós, deu o seu Filho unigênito. Quem significa deu o seu Filho? Ele deu o seu Filho para morrer na cruz, para pagar a dívida dos nossos pecados, para nos salvar. Para todo aquele que não crê, para aquela pessoa que crê que Deus o ama e que mandou o seu Filho para morrer na cruz para o salvar, essa pessoa não perece. E quando diz não perece, quer dizer que não vai ser condenada. Mas tem o quê? A vida eterna. As palavras de Jesus. Fique firmes nessas palavras. Até ao fim. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por enquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Estas palavras que Deus disse ao seu Filho, fala assim. Quem crê em ti está salvo, quem não crê já está condenado. Agora reparem no mesmo capítulo 3 e versículo 36. Reparem bem as palavras que vamos aí. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Há dois caminhos e dois destinos. Jesus é o caminho para a salvação. E quem crê nele está salvo. Mas quem não crê nele está condenado e vai ser castigado eternamente, irmãos. Apartai-vos de malditos para o lago de fogo, onde o diabo e os seus anjos estarão. Este é o destino daqueles que não têm, que realmente rejeitam a Cristo. Dois destinos. Céu ou inferno. Agora vamos ler João, capítulo 4, versículo 13 a 14. Palavra dita a uma mulher. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Há pessoas que andam à procura de águas erradas, irmãos. Querem ser felizes de maneiras erradas. Uns pensam que é por dinheiro, querem ser ricos para serem felizes. Eu tenho examinado que
a maior parte das pessoas que têm visto que são muito ricos não são felizes. Elas prezam um homem famoso, adorado por tantos, rico, ainda hoje está a ganhar dinheiro depois da morte. Milhões de dólares que o homem ganha através das músicas que ele cantava. Sabe que ele era o homem mais infeliz aqui na Terra? Morreu sozinho. Marilyn Monroe, invejosa por milhões de mulheres, devido à fama que ela tinha, era uma mulher infeliz, irmãos. Morreu sozinho. Howard Hughes, o homem mais rico do mundo, morreu sozinho na sua casa. Infeliz. Há pessoas que pensam que os esportes é que trazem felicidade. Não trazem felicidade. Nunca me esqueço quando os Blue Jays ganharam o campeonato, depois estavam dando grandes glórias ao Joe Carter, tudo isso. Anos depois estavam a dizer mal dele, que ele não fazia o que eles queriam. Os esportes, irmãos, não traz felicidade. Há pessoas que deixaram de vir à igreja só para ver um jogo na televisão, por causa do esporte. Até parece incrível. O que é mais importante, um jogo ou Jesus Cristo, afinal? Mas as pessoas esquecem-se disso. Endurecem o coração e esquecem-se quem é mais importante da sua vida. Andam nas águas erradas, irmãos. Vão beber águas erradas que não trazem felicidade e não trazem glória a Deus. E Jesus disse, esta mulher, quem bebe esta água vai ter sede. Nas águas da mulher se fará nele uma fonte de água que só porque para a vida eterna. A água que eu tenho é superior a tudo. Só tenho água para a vida eterna. Muito mais importante. Para em João capítulo 7, e versículo 38 a 39. João capítulo 7, versículo 38 a 39. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Capítulo 7, desculpa. Capítulo 7, versículo 38 a 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse o Espírito que havido a receber, os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, para ainda Jesus não ter sido glorificado. Aqui está as palavras de Jesus. Quem crê em mim, como seu Salvador, eu prometo, eu vou lhe dar o meu Espírito Santo para estar na sua vida. Palavras de Jesus. Considerai bem isso. João 6,47. Reparem bem a promessa que temos aqui. João capítulo 6 e o versículo 47. Na verdade vos digo, quem crê em mim tem o quê? A vida eterna. É a promessa. Considerem isso bem. Quem tem fé em Jesus tem a vida eterna. Uma vez falei com uma senhora acerca disso e ela respondeu assim: era bom que fosse assim. Era bom. Não tinha fé. Ouviu as palavras de Jesus? Era bom. Mas não tinha fé. E há pessoas que, às vezes, boa mensagem, mas ouvem e tentam ouvir. Isso é. Falta de fé. Não consideram bem as palavras de Jesus Cristo. É bom. É bom quando a gente realmente tem fé e aplica essa fé com sinceridade. João capítulo 8, versículo 12. Falou depois Jesus, outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Meus queridos irmãos, a graça de Deus, que Jesus, quando entrou no meu coração, a luz dele entrou na minha vida. E eu comecei a compreender a palavra de Deus. E Jesus disse, eu sou a luz, quem crê em mim tem essa luz. Reparem no versículo 24, no mesmo capítulo. Porque por isso vos disse,
que morrereis nos vossos pecados, porque se não creres que eu sou, morrereis do quê? Nos vossos pecados. As palavras de Cristo. Se vocês não crerem que realmente Ele é o seu Salvador, você vai morrer no seu pecado e vai ser condenado. Não há outro meio. As palavras de Jesus. Reparem o versículo 31, do mesmo capítulo. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, está a ver? Verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade que vos libertará. As palavras que Jesus disse em João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Só há uma porta pela qual temos que entrar na presença de Deus, que Jesus é a porta. Mas para abrir a porta é preciso usar uma chave. E a chave tem que ser a chave do quê? Da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que ter fé que realmente Jesus é essa porta. E agora reparem o que lemos no versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, e matar e destruir. Eis que eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O Senhor é o meu pastor. Salmo 23. E quantas vezes há pessoas que citam o Salmo 23 e Jesus não é o seu pastor? Citam as palavras, mas não têm fé. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. É preciso ter fé. Realmente Ele é esse pastor que morreu para nos salvar. E sem essa fé, a pessoa não pode ter relação com Deus. E agora vamos ver as palavras que Jesus disse no enterro. No enterro, irmãos. João capítulo 11 e versículo 25 a 27. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? Está a ver? É importante. Não é só ouvir. É preciso crer. E Marta, qual foi a resposta que ela disse? Disse ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Eu sei que tu és essa pessoa. Eu creio. E depois, finalmente, João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai, senão por mim. As palavras de Jesus. Não há outro meio. Há pessoas que dizem assim, todos os caminhos chegam a Deus. É assim que é. Jesus disse, eu sou o único caminho pelo qual tu vais entrar. Não há tanto caminho. É só um, não há nada. E se entrares por mim, estás salvo. Ora, o livro de Hebreus, o profeta que escreveu esse capítulo, irmãos, avisou as pessoas de estar firmes na vossa fé em Jesus até ao fim. Não é uma coisa temporária. É até ao fim. Lembre-se que as pessoas que viram os milagres no Egito não foram firmes até ao fim. A fé deles não foi firme até ao fim. Estiveram na fronteira e não creram que Deus lhe ia dar aquela terra. E Deus disse, vocês não creem, também não recebem nada. Não entrem lá. É importante que, irmão e irmã, o justo vive pelo quê? Pela fé. É muito importante nós vivermos pela fé nas palavras de Jesus. E não duvidar. Eu tenho passado por tribulações, eu e minha família, irmãos. Eu dou graças a Deus que Deus me tem dado fé e força
e auxílio para me ajudar nos problemas que nós temos a passar. Ainda agora a minha esposa está com problemas sérios. Mas Deus tem ajudado a ela e a mim para confiarmos no Senhor. É nele que nós vamos confiar. E eu espero que os irmãos, por uma vossa fé, firmes bem na rocha e na palavra, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Ora, muito bem, vamos então cantar um hino. E vamos abrir a Bíblia para 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo, começando no versículo 23. E como acabámos de estudar, vamos considerar bem as palavras que a gente vamos ler, que são os ensinamentos do Senhor Jesus para nós. Porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comeis do meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim.
Por todas as vezes que comeres este pão e beberes as cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim comer este pão e beber este cálice, porque come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, para que se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando jantais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma esta casa para que os não junteis da condenação. Uma das mais coisas, ordená-las quando for. Que Deus abençoe a sua palavra. Vou pedir ao Paulo Abel e ao Mário Mendes para dar os elementos mais pessoais. Ora, meus queridos irmãos, Deus nos tem dado 2 rituais para cumprir. Um deles é o batismo. E deve ser feito para aqueles que têm fé em Jesus como seu Salvador. Sem essa fé, não vale a pena ser batizado. Mas para aqueles que já aceitaram Jesus como seu Salvador, deviam observar a voz de Deus, porque as palavras de Jesus. E pelo mundo pregar o Evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o segundo ritual é a Santa Ceia que nós hoje vamos retomar. Jesus instituiu esta Santa Ceia quando estava celebrando a Páscoa dos judeus. E ao fim de ter celebrado a Páscoa dos judeus, ele instituiu então a Santa Ceia, que é mais profunda do que a Páscoa dos judeus. Porque a Páscoa dos judeus é uma celebração que é profética, mas aponta para aquilo que Deus fez na terra do Egito quando os libertou da escravidão, quando eles eram escravos na terra do Egito. Mas Jesus, ao instituir esta Santa Ceia, é um ritual que nos mostra que Jesus nos libertou do pecado e da morte e do poder do diabo e nos deu a vida eterna. O pão representa o corpo do próprio Jesus que levou sobre si o castigo de Deus. O sangue representa o sangue do Novo Testamento da graça, o qual tem o poder para nos purificar completamente dos nossos pecados. Quem está purificado para a Santa Ceia é a pessoa que tem fé que Jesus é o seu Salvador. Sem essa fé, não vale a pena estar a tomar Santa Ceia, porque não tem significado. Mas também reparem que, na mesma passagem, nos diz: cada um examine-se a si mesmo. Está falando aos cristãos. Irmão. Cada cristão, antes de tomar a Santa Ceia, deve-se examinar a si mesmo e ver se realmente na sua vida alguma coisa que não está agradável aos olhos de Deus. Então, se realmente isso está a acontecer na sua vida, hoje é tempo de você pensar bem nisso, examinar a sua vida e confessá-la, arrepender-se. E Deus promete que há de perdoar completamente. Isso. Não para a sua salvação, mas para a sua relação com Deus. Vamos pegar nossas cabeças e vamos então orar ao Senhor cada um. Obrigado, bendito Pai, pela promessa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Ora, vamos então tomar a Santa Ceia. E antes de tomar o pão, vou pedir então aqui ao nosso irmão José Costa para pedir a bênção sobre o pão. Senhor Deus e Pai, obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos em teu nome para louvar-te, para adorar-te, para dar a ti tudo aquilo que tu mereces. Aceita, Senhor, a nossa gratidão e limpa todo o mal, toda a imundícia que existe nos nossos
orações. Perdoa-nos os nossos pecados e ajuda-nos a ser firmes até ao fim. Abençoa este pão que vamos tomar, para que assim possamos lembrar o sacrifício do teu Filho na cruz. Em nome de Jesus. Amém. Amen. Amen. Portanto, I'll say it in both languages. On that day, Jesus took the bread and said, "This bread is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." On that day, Jesus took. Naquele dia, o Senhor tomou o pão e disse: "Este pão é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim." Vamos tomar. Muito abraço por isto. Rezemos para pedir a bênção sobre o cálice. Nosso Deus, nosso Pai, nós neste momento também abençoamos o cálice que está nas nossas mãos, Senhor, aqui, simbolizando o sangue, Senhor, do Teu Santo Filho que foi derramado naquela cruz para a remissão dos nossos pecados, Pai. Que a gente se possa lembrar do preço que foi pago ali, Senhor, ao entregares o Teu único Filho, ó Pai, para a salvação dos nossos pecados e para que a gente pudesse ter uma vida e uma vida abundante, Senhor. Obrigado mais uma vez, eternamente seremos gratos ao Pai, e é no nome do Teu Santo Filho que a gente te pede e te agradece. Amém. Amen. Our Lord Jesus Christ took the cup and said, "This cup is the New Testament in my blood. Do this in remembrance of me." O Senhor Jesus tomou o cálice e disse: "Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto em memória de mim." Vamos tomar. Vamos pôr de pé e vamos louvar ao Senhor. Amém. Finishing prayer, please. Deus, Pai, queremos agradecer, Senhor, podermos estar aqui a ouvir a Tua palavra e aquela palavra mágica que é a fé, Senhor, que devemos ter sempre, quando estamos contigo. E acreditar, Senhor, acreditar que és o único caminho. Fica connosco, as nossas famílias, com todos aqueles que nos são queridos, leva-nos às nossas casas e dá-nos uma boa semana de trabalho, descanso, enfim.
sempre, sempre para as tuas bênçãos. Em nome do teu filho amado, que os peças de Deus. Amém. Amém. Amém.